Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as evidências evolutivas. Mas assim, antes da gente chegar nas evidências evolutivas, primeiro vocês têm que lembrar que essas evidências, claro, elas foram importantíssimas para que a danada da evolução ela realmente fosse comprovada. Porque assim, lembrem que no começo de tudo, ninguém acreditava em evolução. Ninguém acreditava que nada evoluía. Todo mundo acreditava que tudo que tem no planeta era desse jeito, porque foi assim que foi feito e ponto final. Essas pessoas que não acreditavam em evolução eram chamadas de fixistas, ou seja, defendiam a teoria do fixismo. Até que um grupo de pensadores, um grupo de estudiosos começaram a ir de encontro, começaram a ir de encontro a esse danado desse fixismo. Essa galera que começou a bater no fixismo, eles eram chamados de transformistas, porque eles defendiam o transformismo, ou seja, que os seres eles conseguiam se transformar. Então o primeiro nome para a evolução não foi evolução, foi transformismo. Aí você pode dizer assim, tá, mas como é que eles começaram a pensar nisso? Como é que eles começaram a pensar em evolução? Como é que eles começaram a pensar em derrubar o fixismo? Eles começaram a pensar nisso a partir do momento que eles começaram a estudar as evidências evolutivas, que assim, são evidências que comprovam que os seres conseguem se transformar, que os seres realmente eles conseguem mudar. E quando a gente trabalha com as evidências evolutivas, a primeira evidência que a gente não pode esquecer são os órgãos homólogos e análogos. Quando a gente trabalha com os órgãos homólogos e análogos, prestem bastante atenção agora. Pegou órgãos homólogos, a gente vai dizer que isso aqui, os órgãos homólogos, tá aqui ó, tá aqui o meu exemplo. É o que nós chamamos de divergência adaptativa ou divergência evolutiva. Quando a gente trabalha com essa divergência adaptativa ou divergência evolutiva, presta atenção, trabalhou com isso aqui são órgãos, presta atenção para tu não esquecer isso mais nunca. Andrei, por que isso é uma divergência adaptativa? Porque assim, os órgãos homólogos, eles têm a mesma origem embrionária. Veja, eles têm a mesma origem embrionária. Porém, eles têm funções diferentes. Andrei, como é que uma coisa tem a mesma origem, mas tem funções diferentes? Porque olha para cá, quando você cita isso, é porque a adaptação desse órgão ou desses órgãos no meio são adaptações diferentes. Porque olha qual é o exemplo que eu trouxe aqui. Vê, eu tenho os ossos do braço humano, eu tenho os ossos da pata de um gato, eu tenho os ossos, ó, na nadadeira de um golfinho, e eu tenho os ossos da asa do morcego. Todos esses ossos são iguais, têm a mesma origem. Porém, como esses animais apresentam modos de vida diferentes, então esses ossos aqui eles vão ter funções diferentes. É o que nós chamamos de divergência. Origem igual, função diferente. Órgãos homólogos. Andrei, e se os órgãos forem análogos? Se os órgãos forem análogos, vocês vão dizer que aí não é uma divergência. Aí vai ser uma convergência adaptativa ou convergência evolutiva. Andrei, mas por que uma convergência? Porque assim, a origem é totalmente diferente. A origem embrionária é totalmente diferente. Porém, a função é igual. Por que a função é igual? Porque eles vão ter a mesma adaptação. Olha para cá. Um clássico, tá? As asas de uma ave e as asas de um inseto. Vocês há de concordar comigo que, por exemplo, as asas das aves ou de uma ave, ela vai ter ossos, tem penas. É totalmente diferente, olha para cá, de uma asa quitinosa, formada basicamente de quitina, de um inseto. Veja, as asas, elas têm origem totalmente diferente. Porém, essas duas asas servem para a mesma coisa, porque servem para o voo. Se elas servem para a mesma coisa e não têm, preste atenção, a mesma origem, você vai dizer que isso aqui são órgãos análogos. Então, trabalhou com os homólogos, homólogos, mesma origem, função diferente. Análogos, origem diferente, né? Mas as funções são iguais.